Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora entraremos no capítulo 43 do livro Nosso Lar, em Conversação, que é um capítulo riquíssimo em diálogos e reflexões profundas sobre a condição humana, a guerra e o papel das religiões. André Luiz, ainda um aprendiz ansioso, deseja se alistar para os trabalhos de defesa espiritual, mas é sabiamente aconselhado por Tobias a ter paciência e focar em sua tarefa atual, a escola contra o medo. Vamos estudar para retirar o melhor do ensinamento. Capítulo 43. Em Conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte e na retaguarda serão muito grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. O Ministério da Regeneração é um dos departamentos de trabalho e aprendizado de Nosso Lar. A atmosfera é de mobilização geral para uma defensiva, uma grande operação espiritual para proteger certas regiões e resgatar espíritos sofredores. O governador da colônia acaba de fazer um apelo, convocando voluntários. André Luiz está cheio de boa vontade e um idealismo ainda ingênuo. Sua reação imediata ao apelo do governador é querer se juntar à linha de frente e aproveitamento nos trabalhos árduos da defensiva. Ele personifica o impulso de agir, mas sem a devida preparação ou autoconhecimento. Seu desapontamento ao ser aconselhado a esperar é uma reação muito humana e compreensível. A resposta do amigo Tobias, o guia sábio e experiente, é um misto de carinho, de generoso irmão, paciência, sorriu da minha ingenuidade e firmeza pedagógica. Ele não reprime o desejo de André, mas o redireciona, mostrando-lhe uma perspectiva mais ampla e realista. Tobias ensina que cada um tem seu lugar e tempo. Você está começando agora, não se precipite. Ele valoriza o serviço na retaguarda e nas câmaras de retificação, mostrando que não existe tarefa menor. A recomendação da escola contra o medo é um ponto importante. Tobias identifica que a maior batalha de André, no momento, não é contra inimigos externos, mas contra suas próprias limitações internas, como o medo. Lísias, o amigo e companheiro de jornada de André Luiz, sua aparição, vindo do Ministério do Auxílio, reforça a ideia de interconexão e cooperação entre os diferentes setores da colônia espiritual. O abraço simboliza o apoio e a fraternidade que permeiam as relações nesse ambiente. A lição é que a pressa em assumir grandes responsabilidades pode ser prejudicial. O verdadeiro serviço começa com a preparação e o cumprimento das tarefas atuais. Tobias ainda destaca que a retaguarda precisará de muitos trabalhadores e serão muito grandes os claros a preencher. Isso transmite a mensagem de que toda contribuição, por mais humilde que pareça, é essencial para o sucesso do todo. Nesses parágrafos sobre o caminho do desenvolvimento espiritual encontramos uma lição maravilhosa. Ele ensina, de forma narrativa e afetuosa, que o crescimento é um processo gradual. A vontade de servir é louvável, mas deve ser acompanhada de disciplina, paciência e, acima de tudo, do trabalho de autotransformação. A verdadeira coragem não está em se lançar a batalhas externas, mas em ter a humildade de se matricular na escola contra o medo e vencer a si mesmo.
Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais, e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. André Luiz, observador e sempre em posição de aprendizado. Sua humildade é evidente ao afirmar que não tinha esse prazer de conhecer o ministro, demonstrando respeito pela hierarquia espiritual. O ministro Benevenuto é uma autoridade espiritual. O título ministro em nosso lar designa um espírito de grande elevação e responsabilidade, encarregado de um dos ministérios que administram a colônia. Sua cortesia e bondade mostram que, nesse plano, autoridade e amor caminham juntos. A descrição do ambiente como um local arborizado e agradável reforça a ideia de que a vida espiritual não é etérea e abstrata, mas possui paisagens organizadas e belas, propícias à serenidade, ao estudo e à troca de ideias. A informação de que o ministro Benevenuto chegou anteontem da Polônia, e que o grupo discutia a situação da esfera terrestre é um ponto importante. Isso revela que os espíritos de luz não estão alheios aos acontecimentos do nosso mundo. Pelo contrário, eles trabalham ativamente em missões na Terra, observando e auxiliando a humanidade. O livro foi publicado em 1944. A menção à Polônia é extremamente significativa, pois o país foi um dos principais palcos da Segunda Guerra Mundial. A discussão sobre a situação da esfera terrestre refere-se diretamente ao caos, à dor e às provações que a humanidade enfrentava naquele período. Sugere que o mundo espiritual estava intensamente mobilizado para socorrer as vítimas encarnadas e desencarnadas do conflito. Aqui encontramos uma janela para a cosmologia espírita, mostrando que a vida após a morte é uma continuação da existência, focada no aprendizado e no trabalho. Que o mundo espiritual é organizado e seus habitantes mais evoluídos se dedicam a ajudar a humanidade. E que os eventos históricos trágicos, como a Segunda Guerra Mundial, são acompanhados de perto por equipes espirituais que trabalham para mitigar o sofrimento. As virtudes como fraternidade, humildade e cortesia são a base das relações em planos mais elevados. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados.
Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. E não eram escolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Esse é um relato de Benevenuto, que é um ministro espiritual, a seus companheiros sobre uma missão de auxílio em campos de guerra na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Benevenuto descreve a tarefa como extremamente dolorosa e difícil, contrastando-a com o trabalho de paz a que estavam acostumados na América. A atmosfera espiritual é obscura, e não há fé nem nos agressores nem na maioria das vítimas, que estão consumidas pelo pavor. Os seres encarnados vivos não colaboram e apenas drenam a energia dos trabalhadores espirituais. A comissão permaneceu no local o máximo de tempo possível para aprender com a experiência, apesar das condições terríveis. Benevenuto expressa grande admiração pelos espíritos que trabalham permanentemente ali, dada a sua extraordinária capacidade de resistência. Ele descreve o campo de batalha espiritual como um verdadeiro inferno. A guerra revela o pior do espírito humano, que ele chama de alma decaída com características essencialmente diabólicas. Ele relata ter visto homens inteligentes usando sua capacidade para destruir alvos pacíficos. O ambiente é contaminado não apenas pela destruição física, bombas, metralha, mas também pelas emanações espirituais de ódio, tornando o socorro quase impossível. O ponto mais triste para Benevenuto foi observar o destino dos soldados agressores após a morte. Dominados por forças tenebrosas e espíritos inferiores, eles rejeitam ativamente o auxílio dos missionários, a quem chamam pejorativamente de fantasmas da cruz. Quando questionado sobre por que esses espíritos não são recolhidos para esclarecimento, Benevenuto usa uma analogia poderosa: é possível cuidar de um louco pacífico em casa, mas um louco furioso precisa de um hospício. Ele explica que esses espíritos, em seu estado de fúria e ódio, não estão receptivos ao auxílio. O único recurso é deixá-los nos precipícios das trevas, um estado de sofrimento autoimposto, onde a própria dor os forçará, eventualmente, a um reajuste e a pensamentos mais dignos. Portanto, as missões de resgate focam naqueles que estão predispostos a receber ajuda. Observamos aqui que a guerra não é apenas um evento físico. Ela cria um ambiente espiritual devastador, poluído por vibrações de ódio e medo, que afeta tanto os vivos quanto os mortos. O socorro espiritual não é imposto. Os espíritos agressores, por seu livre-arbítrio, escolhem permanecer em seu estado de ódio e rejeitam a ajuda. A ajuda só é eficaz para aqueles que a desejam, os predispostos. O destino dos agressores não é um castigo divino, mas uma consequência natural de suas próprias ações e estado mental. Os precipícios das trevas é um estado de consciência de profundo sofrimento, criado por eles mesmos, que serve como um mecanismo de aprendizado e reajuste compulsório. As características diabólicas não se referem a demônios como seres separados, mas a espíritos humanos em um estado de profunda ignorância e maldade. As forças tenebrosas são agrupamentos desses espíritos que se afinam com o ódio e a destruição. O louco furioso reforça a ideia de que o mal é uma condição de desequilíbrio ou loucura moral e espiritual, não uma essência imutável. Assim, aqui encontramos uma visão sombria, mas instrutiva, sobre as consequências espirituais da guerra, enfatizando que a responsabilidade individual e a receptividade ao bem são cruciais para a evolução, mesmo após a morte. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz.
Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Mas o Espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. O primeiro comentário expõe a perplexidade principal: como um continente tão rico em patrimônios culturais, arte, filosofia, ciência, pôde mergulhar em uma barbárie tão grande? Essa é a questão que assombra o século XX. O ministro Benevenuto nos oferece uma resposta direta e profunda: falta de preparação religiosa. Ele argumenta que o desenvolvimento intelectual, inteligência apurada, sem uma base moral e espiritual iluminar raciocínios para a vida eterna é insuficiente para garantir a paz e a evolução da humanidade. É uma crítica direta ao materialismo e ao racionalismo desprovido de propósito transcendente. Benevenuto ainda faz uma distinção crucial, que é um pilar do pensamento espírita, quando afirma que as igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino. Com isso, ele respeita a origem e o propósito sagrado de todas as religiões. A corrupção ocorre quando o sacerdócio se torna político, ou seja, quando as instituições religiosas se desviam de sua função primária, cuidar da verdade de Deus, para buscar poder temporal, influência e controle. Esse desvio, segundo ele, pode inspirar respeito e admiração pela pompa, pela organização, pelo poder, mas não a fé e a confiança genuínas que alimentam a alma. Quando questionado sobre o Espiritismo, Benevenuto o confirma como a nossa grande esperança e o consolador da humanidade. Esta é uma referência direta à promessa de Jesus no Evangelho de João 14, 16 e 17, que, segundo a doutrina espírita, se cumpre com o advento do Espiritismo, trazendo a explicação racional para as verdades espirituais. No entanto, a esperança vem acompanhada de um duro alerta: a nossa marcha é ainda muito lenta. A humanidade, em sua maioria, ainda não tem olhos de ver para compreender a profundidade da mensagem. É uma dádiva oferecida a um mundo que ainda não está preparado para recebê-la plenamente. Esta é talvez a parte mais importante. Benevenuto não culpa a doutrina, mas sim a postura de muitos de seus adeptos. Ele identifica problemas graves entre os aprendizes novos, querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar. Muitos buscam o Espiritismo como um balcão de favores, curas, soluções para problemas materiais, contato com entes queridos por pura curiosidade, copiando-os antigos vícios religiosos, de pedir sem a contrapartida da transformação moral. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Falam sobre caridade, reforma íntima e evolução, mas não aplicam esses conceitos em suas próprias vidas.
É a fé sem obras. Benevenuto critica duas abordagens equivocadas em relação à mediunidade. Estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, focando apenas no fenômeno, sem extrair deles lições morais. Essa é uma visão científica. E crentes procedem à maneira de certos enfermos que nunca utilizam os próprios pés. São aqueles que, mesmo recebendo o consolo e o esclarecimento, permanecem passivos, dependentes dos médios e dos espíritos para tudo, sem desenvolverem sua própria força e autonomia moral. Procuram-se, por lá, na Terra, os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros, no plano espiritual, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Na Terra, a busca é pelo espetacular, pelo visível, pelo fenômeno, espíritos materializados. É uma busca egoísta e superficial. E no plano espiritual a busca é pelo essencial, pelo trabalhador dedicado, pelo caráter, homens espiritualizados. É uma busca por parceiros para a construção do bem. Apesar da crítica severa, a conclusão do ministro é de esperança e estímulo. A dimensão do trabalho. Nossos serviços são astronômicos. Ele reconhece a enormidade da tarefa. A fé no potencial humano. Todo homem é semente da divindade. Essa é a base do otimismo, a crença de que, apesar de todos os desvios, a essência divina existe em cada ser humano, aguardando para desabrochar. A fórmula do progresso: se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. É o equilíbrio perfeito entre o livre-arbítrio e a providência divina. A mensagem é clara, a responsabilidade é nossa, mas não estamos sozinhos. Devemos agir com esforço e confiança, fazendo o nosso melhor, e Deus e a espiritualidade maior proverá o necessário para que o plano geral se cumpra. Temos aqui uma poderosa reflexão sobre a necessidade de uma espiritualidade ativa, consciente e transformadora. Ele critica tanto a falência moral de uma civilização que se fia apenas no intelecto, quanto a corrupção das religiões pelo poder e, de forma ainda mais incisiva, a imaturidade dos próprios seguidores de uma nova doutrina reveladora. A mensagem final não é de condenação, mas de um chamado à responsabilidade, ao trabalho sério e a uma fé otimista no potencial divino do ser humano. Considerações finais. O capítulo inicia em um ambiente festivo no Ministério da Regeneração. André Luiz encontra seu amigo Lísias, que o apresenta ao ministro Benevenuto. A conversa do grupo gira em torno da terrível situação espiritual na Terra, especificamente na Polônia durante a guerra. Benevenuto relata as dificuldades do socorro espiritual em meio ao ódio, à escuridão vibratória e à recusa dos espíritos agressores em receber ajuda. A discussão se aprofunda sobre as causas da calamidade, apontando a falha da religiosidade superficial e do sacerdócio político. Por fim, o Espiritismo é mencionado como a grande esperança, mas também é alvo de uma crítica construtiva sobre a imaturidade de muitos de seus adeptos, que buscam o fenômeno em vez da transformação moral. Quanto à realidade espiritual da guerra, Benevenuto descreve o campo de batalha de uma forma que transcende a visão material quando afirma que, verdadeiro inferno de indescritíveis proporções, a guerra física é apenas um reflexo de um conflito espiritual muito maior. Afirma ainda que a destruição não é apenas física. O ódio, o medo e a violência criam uma atmosfera espiritual tóxica, quase irrespirável, que dificulta enormemente o trabalho dos socorristas espirituais. E que a guerra expõe o lado mais primitivo e diabólico do ser humano, quando desconectado de sua essência divina. A pergunta sobre o recolhimento dos espíritos agressores é respondida com uma analogia poderosa. Deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, isso não é uma punição divina, mas uma consequência natural de suas próprias escolhas. O sofrimento nas zonas umbralinas serve como um tratamento de choque, forçando o espírito a, eventualmente, refletir e buscar um caminho de reajuste. Os missionários só podem ajudar os predispostos. Benevenuto também aponta a causa profunda da calamidade europeia, quando afirma: falta de preparação religiosa, e não se trata da ausência de igrejas, mas da falta de uma religiosidade verdadeira, que transforma o ser. Quando o Espiritismo é mencionado como solução, Benevenuto oferece uma visão realista e crítica, afirmando que o Espiritismo tem o potencial de guiar a humanidade, mas seu progresso é lento porque depende da maturidade de seus adeptos.
E que muitos se aproximam da doutrina com os mesmos vícios de outras religiões, buscando benefícios imediatos, milagres e provas materiais, sem a disposição para a autorreforma. A frase final resume o dilema: procuram-se, por lá, os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. A Terra busca o espetáculo, o mundo espiritual busca trabalhadores transformados. Apesar do quadro sombrio, o capítulo termina com uma nota de esperança e responsabilidade. A frase de Benevenuto: se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto, é um chamado ao otimismo ativo. Reconhece-se a gravidade dos problemas, mas a solução está em cada um cumprir seu dever com esperança, confiando que o plano maior de Deus prevalecerá.